Bom, gente, bom dia mais uma vez. Hoje é 14 de novembro de 2025 e estamos em atividades no quarto Papo Extra, que está tematizando a invenção e reinvenção de nós outros espaços-tempos, linguagens, sonhos, imaginações e relações de poder. Eu sou o professor Dr. Ismael Inácio de Santos Filho, coordenador líder do Gelazal, que é o grupo de estudos em linguística aplicada queer, em questões do sertão alagoano, o Gelazal, que está organizando esse quarto Papo Extra. Na nossa programação hoje, nós temos, na sessão de mesas, nós temos a mesa intitulada, a mesa 2, intitulada Linguagem, Território, a produção enunciativo-discursiva de Sertão, Nordeste e outros espaços em pesquisa e desenvolvimento, apresentando práticas de linguagem em investigação, que tem como apresentadoras as professoras Maria Erisvalda Silva, que é mestranda do PPGLL UFAL, a professora Edneide Maria de Lima, que é também mestranda no PPGLL UFAL, e a professora Juliana Pereira, que também é mestranda no PPGLL UFAL. Só para contextualizar um pouco essa mesa, a gente teve na mesa 1, no dia 12, apresentações de pesquisas já desenvolvidas aqui no Gelazal, pesquisas de mestrado já desenvolvidas no Gelazal, e que o convite feito para as apresentações lá na mesa 1 foi que fossem apresentadas as teses a que se chegou ao final da pesquisa. Então a gente teve 4 apresentações nessa mesa 1, apresentando os resultados das suas pesquisas de mestrado, desenvolvidas aqui nesse grupo de estudos, que tem a preocupação de pensar a linguagem e território. Para essa mesa 2, eu convidei Erisvalda, Edneide e Juliana, que são minhas orientandas lá no PPGLL, finalizando o primeiro ano de curso de mestrado, para que elas pudessem dizer da sua pesquisa no mestrado, mas que focalizassem na prática discursiva que elas estão investigando. Para a gente teve essa dimensão de como um grupo que apresentou na mesa 1 discutiu, as conclusões a que chegou às suas pesquisas, e agora as 3 orientandas, as 3 mestrandas, vão dizer para a gente das suas pesquisas, mas focalizando que prática de linguagem está em investigação em cada pesquisa. Então a gente tem a Erisvalda, que vai começar apresentando com o título Sentidos de Sertão Nordeste Sujeitos em Enunciados Aderentes, a amálgama linguagem, território, espaço, sujeitos para narrar e renarrar e sonhar mundos possíveis. Depois a gente vai ter a pesquisa de Juliana, intitulada Nordestes em Barganhas, Político-Discursivas, uma leitura enunciativa discursiva das disputas de sentido sobre Nordeste em jingles presidenciais de 2022. E por fim a gente tem a apresentação de Edneide com o título Ler o Ambiente, Ler o Mundo, a temática ambiental em livros do PNLD literário para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, com vocês, Erisvalda, fique à vontade. Bom dia, me chamo Maria Erisvalda de Oliveira Silva, irei apresentar essas práticas de linguagem ao qual faço pesquisa no PPGLL. Trago aqui o título Sentido de Sertão Nordeste, Sujeitos e Enunciados Aderentes, a amálgama linguagem, território, espaço, sujeitos para renarrar e narrar, e sonhar mundos possíveis. Então, trago aqui o que o professor Ismael colocou na programação, no site, que eu achei muito bem didático, então trago a minha imagem e um pouco sobre a minha pesquisa, Portanto, conforme a Albuquerque em 2025, é necessário olhar para o cotidiano, para os fragmentos de história. Logo, é diante desse conceito que analisa enunciados aderentes, tal como proposto em Magnot 2022,
presente no cotidiano do Alto Sertão Alagoano. Destaque analisando estados fixos na paisagem urbana, mas essa paisagem deslocada da visão do campo puramente geográfico, pois nas ideias de Petit, 2024, uma paisagem não é como algo lá fora, estático, pronto para ser contemplado. Então trago, né, esse aqui é um resumo praticamente do que eu irei falar mais adiante. Me apresento, né, enquanto na área de linguística aplicada, enquanto pesquisadora, né, o pesquisador ele não se afasta da sua pesquisa, então eu me apresento, né, sou graduada em língua portuguesa, né, pela Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão, aqui em Dom Miguel Gouveia. Na graduação fiz parte do PIBIC 2023-2024, faço parte ainda do grupo de estudos em linguística aplicada QUIC, no Sertão Alagoano. Também fiz, né, parte desse grupo desde a graduação e continuo ainda. Fiz trabalho de conclusão de curso, orientado pelo professor Ismael Inácio, ainda fazendo parte do grupo e através do PIBIC. Sou mestranda, né, atualmente no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura do PGLL, na UFAL, no campus Ascensões, em Maceió. Então, meu projeto de mestrado, né, venho trazendo aqui sobre ele. Eu faço parte do grupo de estudos em linguística aplicada QUIC, no Sertão Alagoano, onde nesse grupo a gente pesquisa essa amálgama entre linguagem, tempo, espaço e sujeitos, né, onde a linguagem e o sujeito eles não são separados, mas eles são constituintes. Minha pesquisa de mestrado ela se ancora na concepção de uma geografia discursiva, né, como havia mencionado, ela não se separa. A linguagem e o território eles não estão separados, né, eles são constituintes, eles estão imbricados. Então, pesquiso na área da linguística aplicada, como campo que investiga a linguagem em uso, porque anteriormente a linguística aplicada ela era vista como a aplicação da língua, mas especialmente a língua inglesa. Então, com o passar do tempo, né, hoje ela é a linguística aplicada, ela investiga a linguagem em uso, as práticas discursivas na sociedade, no cotidiano. E a língua, ela não é vista como um peixe morto, né, como traz Wagner no 2010. Não é vista como um peixe morto. Mas a linguagem, ela é efervescência, ela está em curto-circuito, né, ela está em práticas discursivas, ela está no cotidiano, ela está na sociedade, onde vai implicando os sujeitos, as pessoas, os modos de viver, de sonhar. Então, eu trago aqui, né, não só ele, mas tem outras arcabouços teóricos, mas trago aqui o Durval, Nunes de Albuquerque Júnior, trago o livro dele, A Pele da História, em especial texto, né, Regiões do Existir, onde nesse texto ele traz a linguagem, tempo e espaço, não como algo separados, né, mas é visto como constituintes, em que território é, portanto, uma narrativa em constante movimento e um campo de disputas e significações que dizem sobre quem somos e sobre como habitamos o mundo ao dizer do mundo. Então está aí, né, esse território com essa narrativa, essa construção discursiva. E a paisagem também, né, como traz Petit, não é algo lá fixo, dado, é uma construção. Trago a noção de Albuquerque Júnior em um áudio, né, uma palestra, na verdade, que ele faz no PIAL. Ele traz esse conceito de fragmentos de história, onde ele fala que os historiadores, mas não só os historiadores, né, eu enquanto linguística, nós enquanto pesquisadores, possamos olhar para os fragmentos de história, para as dores, para os sofrimentos, para as lutas, para o cotidiano. Porque muitas pessoas têm como pesquisa os documentos, né? Algo que já está lá, arquivado, que traz hegemonias, mas aí a gente também tem que olhar para os fragmentos de história, que são as coisas do cotidiano, né? Que são os rastros, que demonstram dores, sofrimentos, lutas. Então é nisso, nessa perspectiva,
enunciados aderentes, né, segundo o Magnor, 2022, são enunciados que estão aderidos em superfícies, sejam elas fixas ou sejam elas que circulam em nossas mãos, né, como a manteiga, como a maçã, que tem uma etiqueta, que tem um rótulo, como uma tatuagem que está no nosso corpo, como uma camisa. A aderência opera como um mecanismo que reescreve o objeto em redes de sentido. Aí eu trago como exemplo uma placa de museu. Digamos que, né, tem uma placa de museu e embaixo tem ali uma aderência. Né? Essa aderência, ela não é simplesmente o texto, mas é os sentidos que são construídos. Uma tatuagem que está no corpo, mas elas circulam sentidos. Não são escolhas meramente superficiais, elas têm sentidos ali imbricados. O objetivo, né, é analisar enunciados aderentes fixos na paisagem urbana, sertaneja, mas aqui a noção de paisagem está deslocada daquela visão do campo puramente geográfico, visto que, conforme Petit, a paisagem não é algo lá fora, estático, pronto para ser contemplado. Ao contrário, a paisagem nos atravessa e nos constitui, pois as paisagens são feitas de cheiros, sons, cores, odores, memórias e narrativas que se entrelaçam ao nosso modo de ser e de sentir. Petit traz também que somos constituintes das matérias da linguagem, né? Somos feitos da matéria da linguagem. Então, como somos feitos dessa matéria de linguagem, somos feitos dessa construção. Né? É habitar, a gente habita o mundo e também somos constituídos por ele, somos feitos por ele, somos narrados e renarrados através do mundo. Então se justifica, nessa pesquisa se justifica, por se tratar de uma pesquisa que visa cortar, ferir, criar um dos outros, conforme Santos Filho, Albuquerque Júnior e Moita Lopes, no sentido de analisar e desconstruir produções e iniciativas discursivas sobre modos hegemônicos de produzir espaços e sujeitos, especialmente no que diz respeito aos modos de imaginar e habitar o sertão nordeste, ou seja, desconstruir narrativas e sentidos sobre o sertão nordeste e sujeitos do alto sertão alagoano. A metodologia, trago aqui brevemente, né, é a iniciativa discursiva, segundo Voloshinov, onde é analisado quem fala, para quem fala, onde fala, né, quais os sentidos que estão ali. Também como metodologia a etnocartografia, segundo Collin, 2021, em que por meio de fotografias e diário de campos, onde vão anotando, né, quais sentidos, quais afetos, como, né, eu, enquanto pesquisadora, estou sendo afetada pelaquele enunciado aderente. Também trago como metodologia o objeto de discurso, conforme proposto por Cor, né, ela se afasta desse conceito de referente, onde referente está ali como uma etiqueta, como algo já lá dado. Não, né? É visto, contrapartida, é visto como objeto de discurso, como uma construção discursiva, onde o sujeito enuncia e, através dessa enunciação, né, vai construindo sentidos. Trago aqui alguns exemplos, né, de enunciados aderentes. Trago esse, de Macaxeira sertaneja, sugestão do chefe, que é encontrado na conveniência aqui do posto de gasolina, aqui em Delmiro Gouveia, né, bem próximo da UFAL. Fez parte da minha pesquisa no meu trabalho de conclusão do curso, no meu TCC, e eu analisei, né, sentidos de sertão, de nordeste, nesse enunciado aderente, trazendo aqui a questão da comida, né, do consumo, está numa esfera comercial, publicitária. Trago também como exemplos de enunciados aderentes essa imagem, esse outdoor, também encontrado aqui em Delmiro Gouveia, faz parte da esfera institucional publicitária, né, que está vinculando questões de afeto, questões também institucionais, né, porque faz parte de uma questão pública do Dia das Mães.
estava lá justamente por ser uma festa de emancipação política, né, da cidade, completando mais um ano. Então foi feita essa placa, estava lá no centro da cidade, foi feita também essa festa, né, comemorativa. Então faz uma parte institucional. Tem a época que não dá muito para ver, mas a logo da prefeitura. Então esses e outros enunciados aderentes que compõem a paisagem do Alto Sertão funcionam como superfícies de inscrição discursiva que materializam e atualizam sentidos hegemônicos e cotidianos sobre o que é o Sertão Nordeste e seus modos de vida. Esses e outros enunciados aderentes compõem a paisagem do Alto Sertão, funcionam como superfícies de inscrição discursiva que materializam e atualizam sentidos hegemônicos e cotidianos sobre o que é Sertão, Nordeste e seus modos de vida. Como considerações finais, a investigação que realizo propõe-se a compreender e intencionar os modos de dizer e de ver o Sertão Nordeste sujeitos, tomando como objeto de análise os enunciados aderentes que circulam nas paisagens do Alto Sertão alagoano, esses enunciados materializados em banners, em fachadas, em outdoor, placas, murais e outras superfícies fixas, que são compreendidos como produções discursivas que não refletem como se fosse uma representação, mas como constrói sentidos de espaço, lugar e identidade. Obrigada pela atenção. Ok. Obrigado, Erisvalda. Se vocês tomem nota e depois, no final, a gente conversa. Eu vou passar então a palavra agora à professora Juliana Pereira da Silva para que ela faça a sua apresentação. Só um momento para a organização aqui do material, tá? Certo. Então, bom dia a todas, a todos e a todos. Meu nome é Juliana Pereira. Eu vim para esse evento, né, convidada pelo professor Dr. Ismar Inácio, que é meu orientador, apresentar uma escrita que estou fazendo como projeto de dissertação do mestrado do programa de pós-graduação em Linguística, em Linguística e Literatura, né, mas o meu recorte do objeto de estudo está sendo analisado a partir da linguística aplicada. Então, o título da minha escrita está como Nordeste em Barganhas Político-Discursiva, uma leitura iniciativa discursiva das disputas de sentido sobre o Nordeste em jingles presidenciais de 2022. Embora esse título seja um pouco estendido, ele se faz necessário para dizer do que esse projeto quer falar. Tá? Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura e também sou pesquisadora no grupo de estudos em Linguística Aplicada PIC, Questão do Sertão Alagoano. Então, quando eu pensei a escrita dessa dissertação, eu tive como objetivo estranhar e problematizar a operacionalização linguística em jingles políticos que circularam no contexto de eleições presidenciais no Brasil. E isso chega a mim, como a gente problematiza no Gelazal e também a partir das leituras de Albuquerque, como uma ficção do mundo que se deu em minha carne, enquanto mulher sertaneja, nordestina, que sente na pele as dores de ouvir discursos, né, ouvir e ver discursos que são direcionados às pessoas nordestinas e às pessoas sertanejas como discursos estereotipados, discursos de ódio, discurso de desvalorização do sujeito dessa região e da própria região. Então, para pensar, para estranhar e problematizar essas operacionalizações linguísticas, eu parto dos conceitos que estão aqui elencados. Não vou me debruçar muito sobre esses conceitos, porque o objetivo dessa apresentação hoje é falar um pouco sobre o gênero discursivo. Então, eu vou tratar mais de forma breve dos conceitos, qual eu me debruço para as análises, e posteriormente, se vocês quiserem que fale sobre, eu posso falar um pouco sobre. Mas aí o conceito de enunciado concreto, a partir de Voloshinov, para dizer que eu me afasto dessa ideia da língua como sistema de privado de alma, né? Privado da vida, do uso real. Então, eu entendo o enunciado concreto como algo situado no tempo e no espaço, tá? Na relação dos sujeitos, nessa materialização do enunciado.
E aí, dentro dessa noção de enunciado concreto, eu penso os gêneros de discurso a partir de Bakhtin como sendo a materialização desse enunciado em tipos mais ou menos estáveis, né, que servem para atender a determinado campo da atividade humana. E a partir disso as leituras serão feitas com um aporte teórico pela linguística aplicada crítica, e aí crítica porque se afasta dessa noção de língua, né, dessa noção de língua privada, de alma, se diz transgressiva porque busca romper essas barreiras que são da disciplinaridade, né, se diz indisciplinar porque além de romper com essa indisciplinaridade, ela pensa as relações das questões sociais, como é que essa língua ela implica nas práticas sociais. Também para cortar, porque entendemos que os nossos estudos eles não podem ser direcionados na racionalização do objeto, mas na problematização, no incômodo, para que a pessoa que tem acesso a esse estudo, ela se sinta afetada, né, de alguma forma pelo que está sendo dito, que cause alegria ou que cause dor, mas que afete. E esses conceitos a gente tem acesso às discussões a partir do Gelazal, pensando a amálgama, e a gente vê a amálgama aqui como algo que é indissociável e é inseparável, que é o espaço, o tempo, o sujeito à linguagem, eles se dão uma construção aí conjunta, meio que no infinito, né? Um existe em relação ao outro. Para pensar o Nordeste, eu vou pensar o Nordeste a partir da Invenção do Nordeste, de Albuquerque Júnior. Penso também os discursos de ódio a partir de Menezes, né? Então essa teoria está em Menezes, quando ela, numa dissertação de mestrado, vai observar alguns discursos de ódio que circulam nas redes sociais voltados para o povo nordestino. E no final, né, nessa conjunção de todos esses conceitos, dessa análise, minha proposta é de ensaiar outros futuros possíveis, ali como apontado por Moita Lopes, para que a gente possa aí rever essas questões discursivas e ensaiar uma sociedade mais humana, com mais respeito às identidades, às regiões. Então, o objetivo final é esse, tá? Como eu falei a princípio, a intenção dessa apresentação, dessa apresentação de hoje, não da escrita de modo geral, é de pensar como esses enunciados, eles são materializados a partir de gêneros de discurso. E aí o conceito está lá em Bakhtin, 2019, que diz que para realizar uma leitura enunciativa discursiva, é importante identificar em que gênero de discurso o enunciado se materializa, compreendendo estes como um tipo relativamente estáveis de enunciado, que se configuram para atender propósitos comunicativos de campos específicos de uso da língua. Então, se a gente convive em sociedade, né, a gente tem aí diversos campos da atividade humana, nos quais a gente vai se relacionar através da comunicação, né, através dos recursos linguísticos. E aí, esses diversos campos vão atender, de alguma forma, os enunciados vão se materializar de alguma forma relativamente estáveis. Alguns podem ser mais fluidos em sua construção, mas alguns mantêm essa estabilidade, como, por exemplo, uma bula de remédio, né, ou então um ofício. Quando você manda um ofício, tem ali uma construção composicional que se mantém. Uma bula de remédio tem uma construção composicional que se mantém. Mas alguns gêneros eles podem variar aí, conforme uma tematização, um estilo próprio da pessoa que está, do sujeito que está construindo esse enunciado. Então, para essa leitura enunciativa discursiva, a gente deve buscar, dentro desse gênero de discurso, a função desse gênero discursivo e as possíveis situações a que foi submetido. Para pensar isso, eu preciso pensar primeiro em qual campo da atividade humana esse gênero de discurso ele atende, a que função ele atende, né? E eu acho interessante pensar como o jingle ele vai se situando em campos diferentes da esfera, trazendo primeiro ali na sua origem a esfera publicitária,
e aí eu trago aqui a partir de Abreu a ideia de que a construção do jingle ela é pensada para atender a função comunicativa, venda de produtos e de ideias, né? E se constitui como uma melodia curta de fácil memorização. Então a gente não vai ter uma complexidade na letra do jingle, na composição do jingle. É algo que é realmente para massificar, fácil de cantar, fácil de memorizar. E a partir de sempre 2006, ela vai dizer que os jingles, né, traz um contexto histórico aí, ela diz que os jingles têm sua emergência nos anos 30, após as primeiras transmissões radiofônicas no Brasil, quando os primeiros anúncios foram falados e cantados. Então o jingle emerge aí nessa esfera publicitária, né, como uma canção de memória fácil, de fácil memorização, e a sua construção composicional, esse gênero relativamente estável, como diz Bakhtin, ele é sincrético, formado pela união da melodia e da poesia, né? Uma união melódica e poética. E aí, nessa união, a gente vai perceber outras questões que vão sendo envolvidas a partir da evolução para atender esse campo da atividade humana. Como eu falei anteriormente, o jingle ele vai se localizar também em outra esfera, né? Ele vai ser aderido a outra esfera para atender uma função comunicativa no espaço da esfera política. E aqui a gente vai pensar o que é a esfera política, né? A partir das leituras de Fiorin, ele diz que a política ela pode ser entendida como um campo discursivo, passando desde a sua primeira conceituação por Aristóteles, e ele vai trazer Aristóteles ali falando que a política é a obtenção ao exercício e a conservação do poder governamental. Então a gente vai pensar essa política das estruturas governamentais, do Estado, sendo a federação, né, o Estado maior, os estados aí, separação regional do país, os municípios. Então essa noção de Aristóteles vai estar voltada para esse exercício do poder governamental, das regiões. E aí essa noção de política ela também vai ter um outro sentido mais fluido, que é o pensado como práticas políticas do corpo, políticas de cotas, políticas de ações afirmativas, né? Então a gente vai pensar aí o ser político. Mas, para análise do jingle, o que interessa é essa visão aristotélica, tá? É nessa situação que ele vai estar situado. E aí, como são esferas diferentes, mas que o jingle ele atende às duas esferas, então eu fiz na escrita esse imbricamento, né? Marco o jingle político como sendo da esfera publicitária e política ao mesmo tempo, né? Pois eu entendo que há nesse gênero uma indivisibilidade no propósito comunicativo, que marca a hibridez. E aí, como eu falei antes, quando Bakhtin diz que há alguns gêneros mais fixos, né, na sua composição constitucional, o jingle ele permite essa hibridez. E aí, voltando, né, da hibridez da função e da construção composicional desse gênero, que quando oferecer uma figura política, então observe que eu coloco aqui o verbo oferecer, quando oferece uma figura política, oferece um produto pessoa. Então, se na publicidade a gente oferece um produto e uma ideia, na esfera publicitária e política, a gente oferece um produto pessoa. No caso, gente, que eu falo, é a pessoa que está oferecendo ali, construindo, tá, o sujeito. Trazendo como acessório, e eu faço essa analogia, trazendo como acessórios de um boneco em caixa, com as suas ideologias, as suas ideias de mundo, e dentro dessas, os modelos de sociedade ideal aos olhos e ouvidos de quem vai consumir a publicidade, certo? Então, esse jingle dessa hibridez da esfera publicitária e política passa a oferecer o produto pessoa, nesse caso especificamente uma figura política, que estará atrelada a discursos ideológicos a serem defendidos. E aí, para análise e para a construção do corpus, né, como é nessa proposta de dissertação, eu fui pesquisando alguns jingles que, dentro dessa construção da esfera política, da esfera pública política, trazem na sua construção recursos multissemióticos que vão trazer sentidos de Nordeste, construir sentidos de Nordeste e dos sujeitos que estão ali inseridos nesse espaço nordestino, para que através
desses recursos multissemióticos, seja a letra, né, do jingle, seja o ritmo, a entonação, que é importante, as cores, a postura, né, cada elemento. A gente vai analisar ali cada elemento multissemiótico dentro do jingle. Eles buscam causar sentidos e significados sobre o Nordeste e esses sujeitos, né, a fim de convencê-los dessa ideia, desse produto pessoa, como algo a ser consumido, como algo a ser escolhido. Então, nessa escolha do corpus, né, eu analisei que tinham alguns jingles políticos para a campanha de 2022, a presidência no Brasil, que traziam de alguma forma, essa mobilização sobre o Nordeste. E para organizar um pouco, eu coloquei nessa tabela. Então, eu trouxe aqui 3 jingles de Lula, que traz ou composição, letra, ou ritmo, recursos imagéticos, com sentido de Nordeste. Trago 5 jingles de Bolsonaro, que também traz algum desses elementos, e 2 de Ciro. É interessante pensar nesses números, porque, inclusive, aí por uma questão de números, Bolsonaro cria mais jingles sobre o Nordeste, a gente vai pensar isso já, porque esse interesse em falar sobre o Nordeste dos jingles, né? Então, aí eu organizei na tabela os que trazem, né, por números, coloquei o nome do jingle, como vocês podem ver, o nome do jingle, e como eles trazem sentidos de Nordeste, a partir de que recurso, tá? Então, vou só falar o de Lula a princípio para a gente achar muito tempo. O jingle Brasil Feliz de Novo, o 1, do candidato Lula, traz apenas no ritmo e nos recursos imagéticos sentido sobre o Nordeste, mas não traz na letra. O 2, lá na minha casa, traz nesses 3 espaços sentidos de Nordeste, composição, letra, ritmo e recursos imagéticos. E no 3, Sem Medo de Ser Feliz, do Brasil da Esperança, traz apenas recursos imagéticos, mas não traz ritmo e não traz composição, letra. Gente, quando eu falo sobre ritmo, aqui é um ritmo marcado aqui como nordestino, né? Culturalmente, que é o forró. Isso é bem interessante. No final da apresentação, eu posso trazer algo sobre isso que também foi percebido na pesquisa. Bom, e por que esse interesse, né, em trazer nessa construção dos jingles para convencer os eleitores recursos multissemióticos sobre o Nordeste? Enfim, então a partir das leituras a gente pode observar, aliás, eu observo, que o Nordeste ali, nesse momento, em 2022, foi construído como objeto paralelo de disputa política, ao ser apontado como um colégio eleitoral que podia ser decisivo para a campanha presidencial em 2022. Então, por isso que há esse interesse exacerbado sobre o Nordeste e não sobre outra região. Não existe jingles direcionados para o Sudeste, não existe jingles direcionados para o Sul. Os jingles especificamente feitos para regiões do Brasil são feitos apenas para o Nordeste. E aí, a gente vai observar que nessa disputa há sentido sobre fome mobilizado, e aqui a gente pode entender o porquê. A região com maior número de famílias em situação de pobreza, extrema de pobreza, maior no Brasil é o Nordeste, totalizando 9,4 milhões de famílias assistencializadas. E aí, conforme a pesquisa realizada pela Genial Quest, aponta também nas suas pesquisas uma preferência ao candidato que teve em sua trajetória o assistencialismo como pauta. Então, a gente vai poder observar, a partir do jingle, das mobilizações linguísticas, que há essa retomada há ou não há, né? Porque tem alguns que não tem, mas há essa retomada da fome, do assistencialismo, e por que ele está lá, né? Então, para exemplificar, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, eu trouxe apenas 2, porque a gente não dispõe tanto tempo, né? Para observar os recursos imagéticos e parte da composição linguística da letra desse jingle. Né? Então, eu trouxe um que é o do Jair Bolsonaro, estou com o Jair de novo, publicado em 1 de março de 2022 na plataforma YouTube. E aí a gente tem aqui alguns recursos imagéticos, escolhas de elementos como o cacto, o caminhão-pipa, um homem com um chapéu de couro, um homem segurando um caneco de alumínio, um homem puxando um jegue que ele está com baldes do lado como se estivesse carregando água. E também tem a imagem da inauguração de
de um trecho do Canal do Sertão, e o Bolsonaro feliz ali com as pessoas e nos recursos linguísticos tem. Era o Nordeste sofrendo com a falta de água, então você marca um momento ali da história, né? Era o Nordeste sofrendo com a falta de água, era um jegue levando água para cobrir o povo, carro-pipa abastecendo que neles voltou. Ele, em outro momento do jingle, o ritmo muda, as palavras mudam, porque agora o Nordeste está com capitão, o Brasil está com capitão, o capitão trouxe água, então isso vai sendo reconfigurado. Já no jingle Sem Medo de Ser Feliz, o Brasil da Esperança, publicado em 20 de agosto de 2022, né, na plataforma YouTube, a gente não observa que tenha essas caracterizações de Nordeste a partir do seco, da cor amarela, a gente observa cores coloridas, e aí vai em vários enquadramentos, o jingle vai aparecendo artistas diferentes, de cidades diferentes do Nordeste, trazendo cultura. Então, aqui é mais valorizada a cultura, os artistas e as cidades turísticas. E dentro da letra não traz algo que possa remeter ao Nordeste, né? Como eu coloquei lá naquele quadro, tá? Vem de dentro eu sei, de novo com sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Antes de colocar obrigada, já coloquei, eu gostaria de dizer que, aí não trouxe para cá, porque eu pensei que talvez não desse tempo, mas na pesquisa dos jingles eu observei que existe um vídeo que traz todos os jingles de todos os candidatos que venceram as eleições. Eu achei muito interessante que isso vai sendo marcado no tempo, por exemplo, 1960 e 70, e vai sendo, e o ritmo vai se mantendo ali, por exemplo, samba, Rio de Janeiro, né, pensando no Rio de Janeiro, né, região ali mais, que o eleitorado talvez esteja mais, aí eu não posso também dizer, porque eu preciso analisar melhor, tá, na escrita, no futuro. E esse ritmo ele vai mudando, ele passa a mudar quando o Lula ganha a presidência a primeira vez, e vai sendo inserido o forró. Salvo engano de Fernando Henrique Cardoso também já traz o forró. E aí a gente vai inserindo o ritmo forró, e esse forró ganha notoriedade até os jingles de hoje. Se antes nenhum candidato usou forró, né, usou o ritmo samba, que remetia a outra região, a outra característica do Brasil, hoje o investimento na música do jingle é no forró. E aí talvez seja por essa análise que já está aqui, que o Nordeste é das regiões que traz maior poder, né, dos colégios eleitorais do Brasil para eleger um presidente ou uma presidenta. É isso, obrigada. Ok, Juliana, obrigado. Eu vou passar agora a palavra a Edneide. Então, mais uma vez, né? Eu vou passar agora a palavra a Edneide, que vai apresentar seu trabalho intitulado Ler o Ambiente, Ler o Mundo, a temática ambiental e livros do PNLD literário para os anos iniciais do ensino fundamental. Olá, bom dia. Eu sou Edneide Maria de Lima. Esse é o tema do meu trabalho, como disse o professor Ismael Inácio. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura, o PPGLL da UFAL, que funciona na FALE, do campus Assis Simões, de Maceió, e sou membro do GELASAL, Grupo de Estudos em Linguística Aplicada Queer e Questões do Sertão do Nordeste. E aí está o título do meu trabalho, que é Ler o Ambiente, Ler o Mundo, a temática ambiental em livros do PNLD literário para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí eu trago uma contextualização, que uma pesquisa ela não nasce em nada, né? Ela nasce, na verdade, das nossas afecções ao mundo. E aí o contexto dessa pesquisa é a era do antropoceno, que é esse período histórico marcado pelos impactos ambientais da ação humana e pela intensificação da crise climática.
Então, esse cenário, ele afeta diretamente pequenas comunidades em todo o mundo, como a da Vila Capim, de Arapiraca, nos arredores de Arapiraca, onde a degradação ambiental tem consequências visíveis, como a destruição de ecossistemas locais. Eu trabalho na Vila Capim, estou agora na gestão da escola, e lá possui uma lagoa que está desde 2019 sendo soterrada, e essa questão tem sido um diferencial na minha vida, porque eu comecei a observar que eu estou agindo passivamente a esse soterramento, a essa degradação ambiental. Então aqui a gente vê o significado de antropoceno, que não dá para ler direito, mas essa era marcada pelas questões onde o homem é quem manda no meio ambiente, é quem destrói o meio ambiente, é quem é o fruto, é o principal causador dessa degradação ambiental. E aí a foto da lagoa sendo soterrada, né? Ela fica às margens da AL, que atravessa a Vila Capim. Aí um grupo de senhores que estão já acima do aterro, inclusive nós temos aí um desses homens, é um dos vereadores da cidade de Arapiraca, e aí a gente vai ver com o Krenak que essa é uma necropolítica, que é uma política que pensa, na verdade, em matar o meio ambiente em detrimento das questões do humano, porque essa lagoa está sendo soterrada para abrir vias para carros, para transporte de tração animal e para pedestres. Então, já tem um ferro velho que foi construído onde essa lagoa está sendo soterrada, e já tem outras construções. E aqui a foto de quando chove, a lagoa não tem mais para onde escoar, então a água ela inunda a rodovia. A lagoa está gritando, né? O meio ambiente está gritando. E aí é o nascedor dessa pesquisa, né? Ele, diante desse cenário do antropoceno, desse cenário de devastação na Vila Capim, diante da minha vivência como professora lá na Vila Capim, na educação infantil, diante do meu ingresso no Gelazal e diante da minha entrada no mestrado no PPGLL-UFAL, em 2025, nasce essa pesquisa, principalmente a partir do Gelazal, nasce essa pesquisa, esse estudo sobre essa afecção que eu estou sentindo a partir daquela situação que está acontecendo na Vila Capim e nas vilas arredores, onde o homem tem sido o principal causador das consequências do meio ambiente, da degradação do meio ambiente. E aí estou eu na vice-direção da escola. Essa é a fachada da escola da qual eu estou gestora e que sou professora da educação infantil. E essa aqui é uma vista aérea da Vila Capim. Essa seta está marcando esse lugar esverdeado, que é a lagoa, e o seu entorno já foi totalmente soterrado para fins comerciais. E aí os aspectos teóricos, né? Essa pesquisa ela se ancora, na verdade, na linguística aplicada responsiva, que é entendida como esse campo teórico metodológico que ultrapassa essas fronteiras disciplinares e assume o compromisso ético de intervir criticamente nas questões do mundo contemporâneo. E se orienta e contribui ao propor uma linguística aplicada que se afasta dos modelos prescritivos e tradicionais e busca compreender os usos reais da linguagem. Foucault vai dizer que contribuiu ao dizer que a pesquisa incorpora a compreensão de que toda prática discursiva é atravessada por relações de poder em organizações no modo de dizer, pensar e agir. Por fim, Santos Filho e Moita Lopes reforçam a necessidade de uma linguística aplicada comprometida com as exigências contemporâneas, especialmente as de ordem social, política e ambiental. Então, a partir desses teóricos, a minha pesquisa está ancorada nesses teóricos que vão salientar que, a partir da linguística aplicada, nós temos uma abertura
para tratar das questões ambientais, porque ela é uma já vista como indisciplinar nesse caso, então ela abarca outras disciplinas. E aí vem meu ingresso no mestrado. Depois do Gelazal, veio meu ingresso no mestrado, que foi a porta de entrada, o Gelazal foi uma porta de entrada para o ingresso no mestrado, porque me possibilitou refletir, enxergar, abrir os olhos, ver com outros, através de outro viés, as questões ambientais que estavam ao meu redor, as questões que me afetavam e que diziam que a gente estava gritando para mim o que podia ser como pesquisa, servir como pesquisa. Então, outro fator de grande relevância, como já foi dito, foi o meu ingresso no mestrado, onde nasce esse espaço, onde nesse espaço eu desenvolvo a pesquisa intitulada Ler o Ambiente, Ler o Mundo. Análise de questões ambientais em obras do PNLD Literário de 2023 para os anos iniciais. E aí a gente demarcou uma etapa que foi do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental 1, que se propõe a investigar como as questões ambientais são tematizadas em obras do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD Literário, destinado aos alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. As contribuições da disciplina, tendências críticas dos estudos literários ofertada no PPGLL para a pesquisa. Então, como a minha pesquisa está ancorada na linguística aplicada e também na literatura, já que eu trato de livros literários infantis, eu cursei uma disciplina no PPGLL em literatura, com a professora doutora Carolina Barbosa Lima e Santos. Então, essa disciplina ela foi de grande relevância para a pesquisa, porque os estudos compõem diálogos com a LA e com outras formas de sentir, de aprender, de reinventar os lugares em que a gente está. E aí uma das autoras que me foi apresentada foi a Márcia Arbex. No trabalho de 2006, ela vai dizer que a partir da obra Poeta do Visível, ela nos convida a refletir sobre o papel dessa literatura como uma linguagem estética que ultrapassa o texto escrito para dialogar com o sensível, com o simbólico e também com o visual. Então, essa disciplina foi de grande relevância para os meus estudos, para a minha pesquisa, porque me trouxe um olhar da literatura, a partir da literatura, como é que eu vou tratar esses livros, como é que eu vou fazer a análise desses livros a partir da literatura. E aí eu trago a questão da literatura e da literatura infantil como imbricamento de esferas para trabalhar na esfera do contexto escolar. Então, Peter Han, ele argumenta que a leitura literária, ela se distingue das demais por sua capacidade de evocar sentimentos e sensações. Já Márcia Andrueto, ela nos diz que a verdadeira função da literatura é despertar reflexão e não agir como um manual de que define o que é certo ou é errado. Então, essa autora, ela defende que a obra literária deve ser um território de liberdade, onde os leitores podem fazer seu próprio encontro e questionamentos interiores. Uma das referências que a professora Carolina me solicitou a colocar no trabalho foi Nelly Novaes Coelho e Santana. E aí ela vai dizer que a literatura destinada às crianças e aos jovens é um dos instrumentos de maior alcance para a urgente conscientização ecológica nessas idades, por alcançar as mentes, as emoções, os sentimentos. E ela atua na formação, então, de consciência do mundo intensamente pretendido, não como um enunciado, intensamente pretendida pelo enunciado sobre a crise ambiental. E aí, com tudo isso, o Peter Han, o autor, ele aponta um paradoxo na literatura infantil, tendo as obras literárias lidas por adultos, feitas por adultos, elas carregam consigo um controle inerente.
Então, esse controle ele se manifesta nas decisões de cunho moral, ético, social, político e ideológico. Então, todas as obras feitas para as crianças, elas são produzidas por adultos e elas têm todos esses imbricamentos que, na verdade, servem para um controle. Então, a gente vai tratar o livro literário infantil também observando essa visão do Peter Hunt. E aí, Andrew vai dizer que, caso contrário, o texto do contrário, para ela ao contrário, o texto se desvia dessa natureza artística e se resume a ser uma ferramenta instrumental a serviço apenas de pautas morais, educacionais e de outros interesses culturais. Então, ela vai também comungar das ideias de Hunt quando vai pensar essa literatura infantil para as crianças produzidas por adultos. E aí, vamos tratar agora sobre o programa. Esse programa que é um programa nacional do livro e do material didático PNLD Literário de 2023, para a gente conhecer que programa é esse, né? Ele é considerado uma política pública essencial do Ministério da Educação para fornecer acervos didáticos, pedagógicos e crucialmente literários às escolas públicas brasileiras, sendo em muitos casos a única porta, veja só, é a única porta de entrada no ambiente escolar de livros literários. Então é bem imperativo levantar um questionário a partir dos livros que foram coletados, observados. Eu trago esse questionamento. Quais as implicações e responsabilidades inerentes ao fato de essa única fonte definidora de acesso à literatura não disponibilizar um acervo maior de obras ligadas ao antropoceno, já que nós estamos tratando agora da COP30, nós estamos seguindo a COP30, pouca literatura foi destinada, mesmo assim, a questão da crise climática e como é que as crianças vão refletir a partir desse movimento se não há literatura suficiente que trate a respeito. Então, para Colomé, a literatura então não é um luxo, ela é a base para a construção de si mesmo. Então, as pessoas ao ler livros literários, elas se constroem, elas se moldam, elas reconstroem o seu ser. Então, aí eu trago alguns aspectos do livro infantil, porque ele não é um livro à toa, ele é um livro projetado para as crianças, mas ele tem algumas características, né? Então, Lajola e Zilberman observam que o livro infantil é uma forma artística que deve ser compreendida como um objeto estético completo, em que palavras, imagens, cores, formato e materialidade do livro se organizam de forma coesa para produzir sentidos. Então, essas autoras elas citam que uma parte muito importante para a compreensão do texto diz respeito à estrutura e de composição de um livro literário infantil, que geralmente ela envolve elementos, mas não sempre, envolve elementos como capa, contracapa, o título, as ilustrações, a tipografia, a narrativa textual, o projeto tipográfico. E aí todas essas remarcações, a multimodalidade presente no livro, ela vai trazer muita significância ao ler aquilo que a criança chega primeiro aos olhos, que são as imagens, formatos da letra, todas as cores. Então, tudo isso no livro infantil é importante porque traz a atenção, prende a atenção da criança para aquilo que ela vai ler, causa interesse. Então, eu trouxe aí essa amálgama, né, entre escola, literatura infantil e crise climática. Que amálgama é essa? Então, para Colomé, ela afirma que a literatura infantil ilustrada é um conteúdo que deve ser ensinado nas escolas porque possibilita refletir sobre o mundo, criar realidades, ampliar o repertório linguístico e formar também comunidades que se identificam com um determinado conjunto de obras, entre outras habilidades. E aí eu fui ver outros autores
E uma live indicada pelo professor Dr. Ismael Inácio, que é meu orientador, nessa live, a professora mestre Cristina Moreira, na 28ª Conexão Literária, que tem intitulada A Literatura como Aliada na Educação Ambiental, ela afirma que a literatura entra como essa grande aliada para estar cada vez mais ampliando realmente esse nosso olhar para o nosso planeta, para o nosso ambiente, onde vivemos, o entorno e onde nós também vivemos. Então, na verdade, a professora, ela quis dizer que também, afirmar, que a partir desse novo olhar da literatura imbricada na escola, a partir desse imbricamento, nós podemos construir outros futuros, renarrar o que está aí, pensar a partir do que já estamos e tentar modificar aquilo do qual nós podemos fazer, para pensar um planeta, uma humanidade que pense a partir do sistema ambiental, que pense a partir daquilo que vai fazer bem para o homem e que vai garantir a prosperidade da espécie. A abordagem metodológica é baseada na leitura enunciativa discursiva proposta em Santos Filho e fundamentada em Voloshinov de 2008. Então, essa proposta, essa Martins vai dizer que, ao fazer uma leitura enunciativa discursiva, é entender como se dá esse processo literário, visto que a enunciação emerge de um eu para o outro, em diálogo, porque o texto é tomado como enunciado, e aqui nós chamamos os livros como enunciados, que é forjado na interação entre sujeitos e mobiliza discursos interiores e pensamentos de que dão a validação e a validação dos enunciados alheios e exteriores. Enunciações que ocorrem na comunicação, dando vida à enunciação concreta. E aí, pensando nessa questão, a gente vai pensar, vai pensar aqui, essa enunciação, quem disse, como disse Santos Filho aqui, pensar nessas grandes perguntas chaves, de quando a gente vai fazer uma leitura enunciativa discursiva, a gente tem que pensar. Quem disse, para que disse e por que disse? Quem é esse outro eu que está fazendo a literatura? Quais são as intenções dele ao escrever aquele livro? E aí, a partir de Martins, essa interação ideológica, porque o texto produzido, ele resulta tanto de discursos internos, que são os pensamentos que avaliam e validam o que o outro diz, quanto de discursos externos, que se manifestam na comunicação concreta. Assim, a enunciação ganha vida na relação entre os sujeitos. Então, vamos para o corpo da pesquisa. Chegamos ao filé mignon, né? Corpo da pesquisa. Então, aqui, após uma pesquisa na base do PNLD, eu trago os gêneros literários infantis ilustrados para compor o corpus, que se configuram como enunciados para posteriormente, através das análises, como esse é um trabalho que ainda está em construção, através das análises e posteriormente nós desvelarmos se os mesmos são capazes de dialogar e auxiliar no aumento da conscientização e sensibilização ambiental. Quais são os livros, então? O primeiro livro é esse aqui, Greta e os Gigantes, que vai falar da Greta Thunberg, né, que foi indicada ao Prêmio Nobel. E aí ela mora perto de uma floresta, e essa floresta está sendo invadida por monstros, né? Tem aqui umas imagens escuras, parecem os dementadores do filme do Harry Potter. E aí são essas pessoas que estão destruindo a floresta. E a Greta vai entrar no movimento, junto com os animais, para tentar barrar essa degradação ambiental. O outro livro que eu trago é o livro Protesto. Esse livro aqui
É um livro que eu já trabalhei muito, né? Que é o meu livro xodó. Ele é escrito por Eduarda Lima, uma autora portuguesa, e é lançado no Brasil em 2021. Então, esse livro ele trata sobre um protesto silencioso que é feito pelos animais e que só ao final do livro, e aí a gente vai ver a questão do cronotopo, como disse o professor Paulo Estela, como traz o professor Paulo Estela, que a partir do final do livro é que a gente vai conhecer o porquê que esses animais estão protestando. E o final do livro ele traz essa imagem caótica, a gente pode ver aqui. Desculpa. Essa imagem aqui, ela diz o porquê que os animais estão protestando, né? Porque o mundo, os seres humanos estão acabando com o clima da floresta, com a floresta. Então é um protesto silencioso. Ele nasce quando a gente abre a capa e a quarta capa, a gente vê os animais todos de costas, e eles estão, só a onça, né, nos interpela para perguntar, vocês estão fazendo o quê? Nós estamos aqui, fazendo nosso papel enquanto animais. Então, os animais são os personagens. A gente também vê uma criança, o desenho de uma criança. Nesse livro traz as imagens das crianças, que também estão protestando. Os adultos não são trazidos para esse livro como seres que estão protestando, só as crianças e os animais. Então, esse livro, a partir das análises que serão feitas, tenho certeza que será de grande ganho para a escola, para o ambiente escolar, os livros aqui propostos. Outro livro que nós temos é O Quintal da Minha Casa, que é esse aqui, de Fernando Nuno, e ilustrada por Bruno Nunes. Então, ele é um conto que aborda o mundo natural e social, narrado em primeira pessoa, e apresenta o quintal, obrigada, Júlia, e apresenta o quintal de uma casa repleta de animais e plantas de diferentes regiões do planeta, promovendo então uma reflexão sobre a fauna, a flora, a natureza e a responsabilidade coletiva pelo cuidado com o meio ambiente. As ilustrações aqui presentes, ela completa o texto e introduzem personagens de diversas culturas, evidenciando a narrativa que vai além do indivíduo, representando pessoas de todo o mundo. Então, esse conflito principal do livro é a destruição ambiental causada pelas ações humanas, destacando as consequências da devastação para os seres vivos e também indicada para os anos iniciais, Esse é mais um livro. Os outros eu não tive como trazê-los porque ainda estão em transição, foram comprados, estão chegando. Mas o outro grande título se trata da obra O Mundo dos Bichos, O Mundo da Gente, Biomas Brasileiros, de Laís Almeida Cardoso, com ilustrações de Júlio Caramés. E é voltada para o estudante também do primeiro ao terceiro ano do fundamental e aborda por meio da poesia temas como o mundo natural, social, diversão e aventura, com foco na biodiversidade e preservação ambiental. Então, são apresentados 6 poemas para cada bioma brasileiro e 24 sobre os animais que os habitam, organizados em ordem alfabética e com linguagem acessível. Então, a gente pode ver que nessa configuração de livros, existem contos, existem poemas, existem fábulas. Então, são livros que não trazem só um gênero, mas outros gêneros para pensar essa questão ambiental. E um último livro que eu trago é Um Passeio na Floresta. Esse livro ele está na casa da minha irmã, e eu vou buscá-lo. Ele é um poema também de Laurie Krebs, com ilustração de Anne Wilson e tradução de Cláudia Ribeiro. E ele convida o leitor a acompanhar a jornada poética e divertida de 3 crianças pela maior floresta tropical do mundo. E aí a gente chega no nosso quintal. Aí é o quintal da gente,
vamos falar agora da floresta amazônica, né? E ao longo de 14 estrofes distribuídas em 60 páginas, a obra apresenta de forma lúdica e rimada diversas espécies de da fauna amazônica, mamíferos, répteis, anfíbios, aves e insetos, explorando seus habitats e suas ações. Com isso, ele promove a aproximação com a natureza e incentiva a conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Então, esses são os livros que fazem parte do corpo de pesquisa, que serão analisados posteriormente para que nós possamos desvelar, né? Possamos desvendar, desnudar essa literatura para saber se ela realmente trata da questão ambiental, como é que é trazido, como é que essa temática é trazida para a escola. Se isso vai também criar uma consciência ambiental nas crianças, se esses livros são capazes de criar essa conscientização ambiental. E aí eu trago algumas considerações. Essa pesquisa em desenvolvimento, ela buscará criticamente essas narrativas, analisar, para compreender de que maneira os livros abordam problemáticas socioambientais e que tematizações de natureza, sociedade, futuro são oferecidas às crianças. Então, essa perspectiva possibilitará analisar como e se os discursos presentes nas obras contribuem para a formação de uma consciência crítica ambiental e se orientam práticas pedagógicas voltadas à construção de futuros mais sustentáveis. A justificativa reside, então, na urgência de repensar a educação diante dos desafios ambientais e na necessidade de promover práticas pedagógicas que contribuem para a construção de novos futuros possíveis. E aí, trabalhar com essa temática contribuirá, por fim, para a educação comprometida com a sustentabilidade, articulando leitura literária, conscientização ecológica e formação cidadã. E aí eu trago uma frase, né, uma citação de Krenak, no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que na verdade é uma reflexão para nós. Diz o seguinte: devemos abandonar a visão de que a Terra é um recurso a ser explorado e voltar à existência em comunhão com o planeta. Isso envolve se reeducar, aprender com a Terra e outras formas de vida e abandonar a mentalidade de consumo excessivo e exploração predatória. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, agradeço o grupo de estudos de Elasal, agradeço ao professor Ismael Inácio. Finalizo dizendo obrigada. Ok, Edineide, obrigado. Eu vou tecer um comentário breve, mas vou deixar para que os colegas e as colegas possam perguntar, comentar. Eu vou voltar ao título da mesa para tecer um comentário. Então, a mesa está intitulada Linguagem e Território, a produção enunciativo-discursiva de Sertão, Nordeste e outros espaços em pesquisa e desenvolvimento, apresentando práticas de linguagem em investigação. E acho que vocês conseguem, né, cumprir com o que foi solicitado, no sentido de nos apresentar que práticas de linguagem são essas que estão em investigação nessas pesquisas de mestrado, né? A Maria Erisvalda fala dos enunciados aderentes, e depois eu até gostaria que a Erisvalda pudesse comentar mais um pouco, né, sobre essa relação dos estudos do Albuquerque Júnior com os estudos de Mengenot. A Juliana Pereira trouxe para a gente, né, coisas bem peculiares que eu acho que o senso comum desconhece sobre esse gênero jingle e esse imbricamento de esferas, e essa participação, né, desse enunciado que a gente toma como se ele fosse bem inocente, né? E Juliana foi trazendo para a gente, né, como ele vai nessa junção de esferas, né, alterando também a sua estrutura composicional
e alterando a sua função. Isso é bastante interessante. E eu fiquei pensando também, Juliana, e depois você puder comentar, essa relação, né, do Nordeste com as demais regiões, ou das demais regiões com o Nordeste, e como é que isso vai chegar aí, né, nessa coisa do jingle, né, ou como o jingle entra ou não nessa relação. E a Edneide Maria trouxe para a gente esses livros literários infantis que chegam à escola pelo PNLD, focalizando aí nos livros de 1º a 3º ano do ensino fundamental e que tematizam, né, que anunciam aspectos dessa crise climática, e nos apresentou 5 desses livros que têm o seu enunciado de gêneros diferentes, em gêneros diferentes. Eu acho que queria saber da Edneide como professora, né, de uma escola que atende esse público também, né, como é que você pensa hoje, depois desse percurso que você já fez de quase um ano, né, com toda essa leitura e conhecendo esse material, como é que você pensa na possibilidade? Você está analisando os livros, mas, por exemplo, você disse que é importante até que tivesse mais obras, que chegasse mais obras, né? E o professor e a professora que está lá, né? Como é que ele lidaria com essas obras, pensando você antes desse percurso? Se você puder comentar depois. E eu queria ter seu comentário, que como orientador, eu estou muito feliz, né? De ver que ao final de um ano, de um ano de estudos no PPGLL e de 2 semestres no Gelazal, vocês cresceram muito, né, dentro daquilo que vocês se propõem de fazer pesquisa. E também, se vocês puderem depois comentar, como é que vocês veem esse percurso? Bom, é isso, eu vou deixar, vocês podem começar agora, enquanto depois as pessoas podem comentar. Então, irei iniciar, né? Em relação ao PERC Júnior e emissários aderentes através de Magno. Então, o PERC Júnior, ele vem trazendo, né, uma palestra real sobre essa questão dos fragmentos de história. Enquanto ele, pesquisador, né, historiador e pesquisador, onde ele pesquisa em relação a corpos, a pessoas, né, relação a entidades, ele vem trazendo esse conceito de fragmentos de história, onde devemos olhar para o cotidiano, para o destroço. Ele também cita um exemplo de uma feira, né, onde tem estilogravuras, uma estatueta. Então, olhar para coisas realmente do cotidiano, né? E por quê? Muitas pessoas, né, muitos pesquisadores são voltados a coisas, a documentos antigos. Há uma investigação quantitativa. Então, ele vem trazendo esse outro viés, né? A gente possa olhar para as coisas do cotidiano, né? E trazendo também aqui Ricardo, para a gente olhar a questão interpretativista, né? Sair desse olhar cartesiano-positivista e ir para esse olhar interpretativista. E falando em relação, né, à minha pesquisa, como eu analiso emissários aderentes, né, trazendo aqui Magno, ele traz esse conceito de emissários aderentes, onde são enunciados que estão aderidos no cotidiano, né? E ele vem trazendo vários exemplos desses enunciados aderentes, que muitas vezes são passados despercebidos por nós, né? Passa, a gente nem presta tanta atenção, mas que são carregados aí de sentidos. Tem construções discursivas, as coisas não são feitas por acaso, né? Então, são enunciados como uma maçã encontrada no supermercado, tem uma etiqueta lá. Tem também uma camisa, né? Quantas vezes a gente já viu uma camisa e tem lá escrito Oxente, então tem algo em relação ao Nordeste, mas que muitas vezes é passado despercebido. No meu caso, né, eu analiso enunciados aderentes fixos na paisagem, né? Então, analiso outdoors, analiso banners, placas, né?
buscando realmente cortar com traição dos filhos. Não compreender, não justificar, mas cortar, mas ferir. Né? Esses sentidos aí que estão construídos, hegemônicos e cristalizados sobre o sertão, sobre o Nordeste, sobre os sentidos. Ok, obrigado, Arisvalda. O novo assusta. Né? Trazer a temática da crise ambiental para a sala de aula pode assustar alguns professores, porque eles podem não saber como lidar, mas aí o PNLD ele tem o guia para o professor, que traz todo o passo a passo de como o professor pode fazer a leitura antes, durante e pós. Então, se o professor se deter em ler o guia do PNLD literário voltado para essas obras, eu tenho certeza que ele não vai ter dúvidas de como trabalhar na sala de aula com essas obras. Eu, como professora, me sinto muito honrada em trabalhar sobre a crise ambiental. Tenho certeza que já, apesar desses livros eles serem indicados do primeiro ao terceiro ano, eles podem começar a ser trabalhados desde a educação infantil e também até nas séries maiores, né? Porque ela abarca esses públicos. Então, pensar numa literatura para a educação infantil e para o ensino fundamental, voltada para a crise ambiental, é pensar no futuro dessa geração que está na escola e pensar como é que a gente vai tratar desse tema lendo o guia do PNLD para dessas obras. Eu queria fazer uma outra pergunta com relação à formação, né? Que eu me interesse era essa formação. Tendo o guia sem a formação, você acha que, se fosse você, pegando esse guia, com a formação que você tem ao longo desse tempo, desse ano, né, relacionada a toda essa questão da literatura, mesmo a questão de que o mundo ele é produzido discursivamente, né, tem toda aí essa questão da geografia discursiva. E a literatura participando aí, né, sendo mobilizada para esses estudos em linguística aplicada. Só o guia? Não dá conta. É preciso formação, é preciso que a Secretaria de Educação, que o poder público pense em colocar formações voltadas para uma educação ambiental, para uma formação de pessoas, de professores que pensem a partir do clima, que pensem a partir do hoje para construir o futuro do amanhã. Então, só o guia, ele não dá conta para o professor se deter, se debruçar sobre a obra e trabalhá-la do jeito que é merecido. Talvez, quem saiba, no futuro próximo, enquanto na próxima pesquisa, se dê conta, né, e trabalhar a questão da formação dos professores. Ok, obrigado. Já cantada, né? Então, para falar um pouco sobre a relação do Nordeste com outras regiões do país, a gente precisa primeiro voltar para as leituras de Albuquerque, né, quando trata ali da invenção do Nordeste, e a gente, a partir dessas leituras, percebe que o Nordeste ele não é algo que já estava lá dado, né? Inclusive não era nomeado como Nordeste, era como região Norte, e passa a ser nomeada como região Nordeste a partir da seca de 87, quando ali numa busca de recursos políticos, né? Recursos financeiros, políticos, há essa valorização ali pelos políticos, esse Nordeste exacerbado, aliás, esse Norte exacerbado pela seca. Então, ali, em paralelo a isso, também há uma disputa de identidade nacional, né? Começa-se a pensar uma identidade nacional, uma identidade brasileira, e aí a região sul-sudeste começa a colocar essa identidade como o país do samba, o país que tem características, né, que são próprias da região sul-sudeste, como uma identidade nacional.
E Távora, né, a partir de sua literatura ali, propondo um regionalismo, uma literatura regional, traz questões, memórias que são disseminadas, difundidas a partir da oralidade, né? Então, propõe essa literatura regional. Então, a gente tem duas coisas acontecendo nesse momento, né? Uma grande seca, a busca de recursos, com essa disputa de uma identidade regional e identidade nacional. E o que acontece? Naquele momento, inicia-se uma rivalidade, né, entre as regiões sul-sudeste e aí norte, que passa a ser também nordeste. Essa rivalidade, ela vai tomando uma crescente, né? E a gente vê essa rivalidade ela muito exacerbada na modernidade. A gente tem esse conceito, né, de modernidade recente, a partir de Moita Lopes, e hipermodernidade a partir de Roger Barbosa, onde há uma reconfiguração dos discursos, das redes, etc. e tal. E aí, quando a gente pensa essas relações regionais, né, Sudeste e Nordeste, eu trago isso a partir das leituras de Menezes, instaurou-se, desde lá da seca, né, discursos de ódio de uma região direcionada a outra. Agora, assim, não é uma região direcionada a outra, por exemplo, aleatoriamente. É o Sudeste, Sul-Sudeste, proferindo discursos de ódio para a região Nordeste, porque é uma região que tem imigrantes, né, historicamente imigrantes, que recebem assistencialismo, né, e esse assistencialismo já é desde a seca. Então, a visão ainda estereotipada e continua sendo, quando você vai ver qualquer postagem sobre o Nordeste hoje, que você vai olhar nas redes sociais, nos comentários estão marcados, um lugar como as pessoas que consomem o dinheiro do Brasil, né, como pessoas preguiçosas, né, recortes que foram feitos para que se entendesse essa região Nordeste assim. Agora, outra questão que eu queria só pontuar rapidinho é sobre como o gênero discursivo jingle ele tem a capacidade de entrar nas nossas mentes. Qualquer um de vocês pode buscar algum jingle que vocês tinham até hoje na cabeça. Por exemplo, Dolly Guaraná, Dolly, né? Da publicidade. E aí outra coisa e aí fica essa ideia, você não esquece nunca mais. Gente, o negócio entra na cabeça e não sai nunca mais. E aí é interessante como o Seco pontua que não necessariamente você precisa concordar com a ideia que está lá para você massificar a ideia do jingle. Por exemplo, nessa política, gente, o jingle mais chulo que tem eu gosto, que é Bolsonaro, você viu mais lá com mortandela, e essa é muito, a letra é muito forte, porque dizia as cadelas da esquerda comem pão com mortandela. E isso entrou na minha cabeça, o ritmozinho, entende? Por mais que a letra seja chula, por mais que esteja falando de algo que eu discorde, tá ali massificado na minha memória, jamais vai sair. Então, é importante pensar como esse jingle tem um poder, né, de massificação discursiva nas nossas memórias. Ok, obrigado, Juliana. Obrigado mais uma vez, Arisvalda, Ednei, Juliana. E se alguém tem comentários, xingamentos... Por favor. Eu queria agradecer, Ismael. Queria agradecer ao pessoal que ontem assistia a apresentação, né, de cada um aí. Eu estive na exposição de Ítalo, na exposição... Não escutei, mas Fabiana e também na apresentação, na comunicação corporal das meninas ali. Então, eu queria agradecer a presença. Ok. Parabéns, meninas. Como a gente tem acompanhado o trabalho de vocês, é sempre bom haver dados novos, né? Conheço das outras obras, eu estou curiosa, quero ler, essas outras obras. Então, parabéns pelo trabalho. Eu tenho tenho perguntas e tenho sugestões. No caso da Arisvalda, na apresentação dela, quando ela justifica a escolha de enunciado aderente,
usa Menino como uma referência e também Albuquerque Júnior. Depois ela retomou essa justificativa com a pergunta do professor Ismar. E aí você trata assim, o documento em uma perspectiva de algo fixo, né, que ele está lá, que vai lá buscar a informação dele. E aí eu recomendo que você leia, não sei se você já leu, é o texto de Albuquerque Júnior também, é o texto intitulado Raros e Rotos, Restos, Rastros e Rostos. Os arquivos e documentos como condições de possibilidade de discurso historiográfico. Nesse artigo, nesse texto, ele faz uma desconstrução sobre essa ideia do documento nessa perspectiva historiográfica, mas numa historiografia que está preocupada apenas em extrair informações. E ele faz, na verdade, o texto ali é uma fábula, ele faz um texto literário para tratar dessa questão. E aí, nessa fábula, ele dá vida aos documentos. Os documentos passam a ser personagens. Eu recomendo a todo mundo a leitura desse texto. E assim, é muito interessante, porque sempre, em qualquer pesquisa que a gente for fazer, a gente vai utilizar documentos. Faz parte da nossa... para construir, né, o nosso corpus. Então, ver o documento sob esse outro olhar, essa outra perspectiva, eu acho que vale muito. Quem me indicou esse livro também foi o Hugo. E eu fiquei encantada com essa fábula. Ele diz assim, eu vou falar só um trecho, ele fala assim que quando a gente dá ao documento o estatuto de sujeito, a gente coloca o documento para falar, para pensar, para discutir, para refletir sobre a condição do documento. E aí nele o documento não é só um achado, ele passa a ser fabricado, ele é inventado. E até você acaba também fazendo isso com os próprios enunciados aderentes. Eles podem ganhar esse outro status a partir da forma que você os apresenta na sua pesquisa. Então, eu recomendo, viu? Vale. E a justificativa que vai assim, deixar até mais robusta essa justificativa que você traz, porque você também traz Albuquerque Júnior para essa justificativa de escolha dos enunciados aderentes. Então, parabéns, viu? Em relação a Edneide, eu tenho uma pergunta. Edneide, por que do primeiro ao terceiro? Porque, na verdade, a gente teve que delimitar a pesquisa, né, o campo da pesquisa. E aí, como eu sou professora da educação infantil, nós decidimos delimitar a partir do primeiro ao terceiro só, porque ficaria uma pesquisa muito longa e talvez, quem sabe, ampliar essa pesquisa em outro momento, com outras informações, outras referências e com outras etapas da vida escolar. Mas eu acho que você poderia, de repente, colocar como justificativa dessa escolha do primeiro ao terceiro, porque tem ciclos de alfabetização, não é? Dessa parte do primeiro ao quinto ano. Sim. Eu não recordo agora como funciona esse ciclo de alfabetização. Eu acho que vai do primeiro ao segundo, ou é do primeiro ao terceiro um ciclo, e do quarto ao quinto é um outro ciclo. Então, de repente, você pode ver, pontuar esse aspecto, né? Que você escolhe esse recorte do primeiro ao terceiro, porque ele constitui um ciclo de alfabetização X e... Sabe, porque as próprias obras, elas também têm isso, né? Sim. No caso, eu falo isso porque eu sou professora do sexto ao nono. No sexto ao nono tem 2 ciclos, as obras. Tem a obra que atende a sexto e sétimo ano e tem obras que atendem ao oitavo e nono. Então, de repente, também pode ver essa justificativa do próprio PNLD. Esse ciclo que ele traz, obras de X a X e obras de X a Y. Eu acho que seria interessante o recorte você justificar também a partir dele. E uma outra questão... Só queria só uma adenda. Eu acho interessante justificar, talvez, onde a obra se localiza. Mas eu penso, porque senão a gente vai racionalizar. Vai dar uma justificativa que não é a afecção dela. Certo. E aí, talvez ela possa ampliar para dizer...
peguei a etapa mais próxima da educação infantil, já que eu sou professora da educação infantil. Então isso diz mais da relação dela com a pesquisa. E talvez aí numa outra etapa ela justifique essas obras nessa delimitação, não a minha, não a dela, do PNLD, se dão por isso e isso. Porque eu acho que o ciclo da alfabetização, era do primeiro ao segundo, depois ele passa do primeiro ao terceiro, e eu acho que ele voltou a ser do primeiro ao segundo. Né? Então aí tem essa mudança. E talvez quando a obra, essa obra que chegou agora, que a Edneide está trabalhando com ela, né, nessa última etapa, ela ainda estava nesse ciclo do primeiro ao terceiro. Essa coisa da divisão do governo e como está pensando, né, estruturando o currículo da escola. Aí eu acho que são duas coisas. Ela, porque senão a gente abandona e perde essa relação sujeito-pesquisa e racionaliza. Hugo está aqui, está ali. Hugo, quando na pesquisa de mestrado, quando eu li para a banca dele, eu acho que para a banca de qualificação, eu tomei um susto, porque Hugo não tinha colocado essa relação dele, sujeito, com a pesquisa, que era estudando mestres e mestras da cultura, né, dessa cultura popular. E ele trouxe uma justificativa, racionalizou e apagou essa relação dele com a pesquisa. Digo, cadê a relação? Né? Aí foi que eu disse, é verdade, né? Aí mesmo caso agora, com a Edneide. Sim. E eu também acabei de aprender mais sobre essa questão, né? Porque quando a gente quer justificar, assim, quer deixar claro, né, as nossas escolhas, e aí nesse deixar claro, de repente pode escorregar. E dá uma justificativa, né, racionalizada, e abandona o corpo na pesquisa. Né? Porque também a Edneide está falando que ela trabalha na educação infantil, e ela reforça isso a todo tempo, mas pegou o material mais próximo que tinha no PNLD literário da educação infantil, das crianças pequenas, né? Que eu acho que depois talvez dá para discutir que noção de infância ou de infâncias é essa com a qual você trabalha, né? Para trazer isso para a pesquisa. Vamos mais, continue isso. Na escola que você trabalha, esses professores já estão trabalhando esse material? Não, é uma questão que eu queria trazer. Eu tive que trazer, eu queria trazer para cá. Os livros ainda não chegaram na escola. Sim. E aí eu fui procurar da gerente da Secretaria Municipal de Educação de Arapiraca o porquê desses livros que foram lançados, disponibilizados em 2023. Nós já estamos em 2025 e os livros não chegaram na escola. E aí chegaram umas caixas de livros na escola, mas que foram escolhas da educação infantil, que a gente tinha feito em 2021, essa escolha. Aí chegou agora em 2025. E ela disse, e foi informada pela gerente da pasta, que esses livros escolhidos em 2023, lançados em 2023, a gente escolheu agora, inclusive eu vi que os livros estavam, eu escolhi os livros, né? E aí os livros, eles vão chegar ou em 2026 ou 2027. Então essa discrepância é muito grande no tempo, né? De quando o livro é disponibilizado para escolha, até o tempo que ele chega na escola. Então aí o professor perguntou a questão da formação. Então, se for pensar nessa questão da formação, os livros eles precisam estar com os professores. Sim. Os professores precisam ter acesso ao livro. Então, pensando na questão da formação, ela pode ser dada antes, mas ela não vai ter o mesmo cheiro, o mesmo gosto de que quando o livro estiver com o professor. Então, essa formação só pode ser ofertada quando esses livros chegarem na escola. E assim, essa formação na própria escola. Na própria fora escola. Dela não vai ter, não. É. Eu sou professora de duas, eu não tive, eu que fui buscar o livro. Quando eu trabalhei com o livro, a professora Dona Luquinha, fui eu que peguei o livro, fui eu que fui buscar na internet o guia,
Ninguém forneceu nada, ninguém nem Mas o sabia. livro estava na escola. O livro já estava na escola. Aí ele fez esse movimento de buscar o guia. Porque eu nem sabia se tinha guia. Ok, não, Já? Me perguntar, Juliana? Não tenho. Uma pergunta que eu ia fazer, você acabou. Alguém? Era bom se apresentar. Eu sou Lidane. Fala alto para pegar. Eu sou Lidane, sou mestra da PPGL e eu gostaria de comentar com as meninas, porque a gente faz parte do grupo de estudo, né? Eu sou pesquisadora de geografia há algum tempo, e nesse processo de acompanhar a formação delas, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente faz no grupo é que a gente discute a pesquisa um do outro. Eu acho isso um ganho gigantesco para a nossa formação enquanto docentes, porque a gente tem a oportunidade de ver pesquisas crescendo dentro do Gelasal e que essas pesquisas elas se externalizam para a sociedade. Que é importante a gente ver esse movimento. Me recordei durante a fala das meninas, nessas minhas relações aqui discursivas, né, eu fiquei lembrando da fala do professor, eu esqueci o nome agora, o Canuti, do Daniel, o quanto ele falou dessa necessidade de termos pesquisas que falem e que tragam ganhos sociais, mas que sejam acessíveis. E aí eu fiquei pensando no quanto os gêneros que as meninas analisam, o quanto eles são importantes e que podem, inclusive, aí pensando especificamente na pesquisa da Edneide, o quanto essa pesquisa de dissertação do mestrado dela se torne uma orientação também de como olhar o PNLD. Porque eu acho importante que a gente pense, porque um dos nossos, se olharmos para o título, né, das pesquisas em linguagem de estudos na formação docente, o quanto é importante pensarmos e o quanto sua pesquisa pode ser pensada, e aí orientando, né, quem sabe um desdobramento dela no futuro, de pensar o quanto na formação, porque está na base, faz parte do currículo do professor. O professor ele precisa ter uma formação continuada, é lei. E o quanto a pergunta que Isma fez foi justamente a pergunta que eu ia fazer. Como é que o professor iria trabalhar? Há uma necessidade de uma formação docente, e essa formação docente está seguindo o padrão, né, dos componentes curriculares necessários. E é muito importante a gente pensar nessa formação docente. Por isso que é necessário ter grupos como o nosso que possamos ver pesquisas crescendo em andamento e hoje ter pesquisas que possam pensar, inclusive uma pesquisa em linguagem que pode pensar sobre clima, o quanto pensar essa relação território, mas também pensar o clima, o quanto isso é importante. Né? É uma pesquisa de linguagem que está fazendo esse atravessamento de áreas. Né? Por ela ser uma indisciplinar, né? Ela é antidisciplinar justamente por esse caráter. Parabéns, meninas. Eu sou Ítalo, sou graduando aqui da UFAL Campo Sertão, no curso de Letras de Língua Portuguesa. Também faço parte do Gelasal e entre esses estudos com o professor Ismael, fora de disciplinas, também tem o PIBIT que eu faço parte. E começando por Elisvalda, é muito importante quando ela traz essa questão do objeto de discurso, né, porque é como nos vem, como objeto de discurso. Então, além dos sentidos que estão lá, nos enunciados aderentes, os sentidos que nós podemos inferir também é muito importante a gente se pensar, né? Aí eu tenho uma pergunta que é sobre quando ela falou da linguagem, que a linguagem é efervescente. Eu queria saber mais sobre isso, sobre essa linguagem. Por que ela é efervescente? O que é que isso significa, né? E em relação a todo o grupo e a orientação, só tenho a parabenizar. E daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho. Se a câmera tivesse voltada para mim, acho que ia virar meio, né? Que eu estava fazendo cada expressão. Falava, tá bichona. Porque realmente são pesquisas muito relevantes e que cativam a gente justamente por
ser algo que atinge vocês, por isso vocês estão pesquisando, e algo que também que atinge a gente, justamente por estar nessa questão do sertão, nordeste. E agora para a Juliana, quando ela falou que nós fazemos pesquisa situada, é muito importante também a gente falar isso, porque a gente vê que esse modo de fazer pesquisa não é algo universal, como se fosse um modelo pronto, e a gente vai lá e faz, como é a questão do cartesiano positivista, que é como se fosse um modelo pronto, e a gente sabe que não é essa forma que a gente pesquisa, tá vendo? Foi muito importante quando ela trouxe isso. E algo que eu achei interessante também foi a questão da analogia com o boneco, porque quando ela fala do boneco, eu anotei aqui que é um ser sem vida, só que nesse momento ele vai ganhar personificação, mas com qual intuito? De se vender. A única ação que ele está fazendo ali é de estar se vendendo para poder receber os benefícios que ele pretende, né, com a questão do voto. E dessa forma, eu ia perguntar quando ela começou a mostrar sobre os recursos imagéticos, quais eram, só porque depois você mostrou. Aí quando a gente vai olhar na questão do título, eu acho que se eu não estiver enganado, tinha um de Bolsonaro, que era o Nordeste também faz parte do Brasil. Então aí, se também faz parte, então ele já está respondendo alguma coisa, né? Como o Santos Filho disse, não é gratuito, ter esse também já quer responder alguma coisa. Aí eu pensei que partia, eu anotei assim, que parte de um pensamento que se faz parte, então alguém disse que não faz parte. Ele está respondendo a algo que já foi dito anteriormente. E quando a gente vai olhando, analisando, a própria pessoa que pode ter dito isso é o próprio Bolsonaro, porque nesse como é? Jingle? No próprio jingle, o que é que acontece? Mostra um sertão, Nordeste como o transporte das pessoas, jumento. Então vai estar mostrando como é atrasado, como é seco, não tem nada, mas eu, como capitão, vou transformar, eu vou mudar esse lugar. Então ele está mostrando os benefícios, entre aspas, que ele pode estar, que ele vai levar para esse lugar tão pobre, né? Enquanto o Lula ele já traz a pluralidade. É tanto que a gente não vê esse estereótipo. Por quê? Porque ele traz toda a pluralidade que tem no sertão, que tem no Nordeste, fugindo dessa caricatura. E passando agora para a parte da... no caso eu ia passar para parte da Ednei, só que eu me lembrei de algo muito importante na questão do que a gente fez as análises nas oficinas ontem, justamente trabalhando com música, né? E nisso a gente vai ver a questão da entonação, como o Juliana falou o quê? Eita, é um ritmo cativante, é justamente isso, cada ritmo utilizado, os termos é para a gente, são estímulos que o nosso corpo responde àquela determinada música, aquela determinada canção, na verdade, que é a música, junto com a melodia. Então, tudo que vai acontecendo ali, um momento de repetição, é justamente para aquela parte ficar presa na gente. Eita, a gente pode esquecer a letra, mas quando chega no refrão, momentos mais acelerados, por exemplo, para a gente lembrar daquela parte. Quando tem algo que eles querem enfatizar, aumenta a tonalidade, justamente para a gente memorizar e, como a Juliana falou, né, ficar dentro da gente, que a gente nem esquece. E em relação ao Ednei, quando ela falou da necropolítica, como é? Necropolítica. E da necropolítica com Krenak, é muito importante a gente ver essa questão de essas pessoas que estão agindo, porque elas estão pensando em si próprias, porque de forma que vai atingir grandemente o meio ambiente, porém elas vão ser beneficiadas, então elas estão pensando só no próprio umbigo. Aí quando ela fala que a lagoa, o meio ambiente está gritando, eu me lembrei do trabalho de Santos Filho quando ele trouxe a questão da flor do gelazal, que a gente tem que aprender a viver como a natureza. Por quê? Porque a natureza ela sabe conviver, quando ela é atingida ela sabe se restaurar, e quando tem algo que incomoda ela, ela grita, como é o caso da lagoa. Algo incomodou a lagoa, ela gritou, ela transbordou. Então a gente viu como se um pedido de socorro e ao mesmo tempo uma forma de ataque, né? Revidando algo que estava sendo atingido nela. Então quando a Ednei falou, eita, eu estava agindo de forma passiva, mas agora ela partiu o quê? De forma ativa em relação à demanda que estava na vida dela. É assim que a gente também tem que fazer, né? Não apenas aceitar, mas responder, ter uma LA responsiva, né? Como foi dito aqui, que é muito importante. E é o que o Gelazal vem trabalhando fortemente, que a gente vem vendo. E quando ela falou sobre a questão dos livros didáticos, eles não estão mostrando essas questões de crise climática, por quê? Porque a gente já vê a questão de ideologia. Quem é que produz? Para quem produz? Quem vai receber vai aceitar de uma determinada forma. Ajeita isso daqui para eu poder publicar, para eu poder disponibilizar para a escola. Então, se essas pessoas estão desmatando, como é que elas vão querer que seja trabalhado na escola sobre desmatamento? Se elas querem continuar com desmatamento, se elas querem continuar, então justamente fazer o quê? Esses senhores, eles fazem o quê? Não, então não vamos trabalhar isso, vamos esquecer isso para a gente poder continuar. Porque sem esse pensamento crítico,
as crianças vão o quê? Vão enxergar e vão simplesmente aprender, eles vão apenas absorver. Porque o ambiente da escola, como a gente sabe, é um ambiente que a gente vai o quê? O pai, a mãe, o tio, aqueles o quê? Você vai para ali para aprender. Então a gente vai com o pensamento que daqui é o lugar de aprender. A gente, de certa forma, nós vamos que abertos, e aí, o professor, a professora está falando aquilo, então justamente isso é a verdade, isso que é o certo, então eu vou estar absorvendo. Claro, vai ter um diálogo, mas a gente vê, infelizmente, pela perspectiva, muitos professores e muitas professoras, no sentido de que elas vão dar um conhecimento e a gente absorver. Então, se a gente não trabalhar essa questão crítica, isso de problematizar, como é que a gente vai levar esses sujeitos aprendentes a questionarem, né? A realmente desmantelarem, como é o que a gente está vendo nessas pesquisas. E uma pergunta que eu queria fazer também para a Ednei é quando ela mostrou que naquela a revolta dos bichos, como é o protesto, Sim. e só tinham crianças e animais. Então, por que não apareceu adultos?